Olá, eu me chamo Andreia, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UES, na modalidade à distância, do Polo de Beberibe. Hoje eu vim falar sobre o metabolismo secundário das plantas. Todos os seres vivos têm como característica o metabolismo. O que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células. Nos vegetais, esse metabolismo costuma ser dividido em dois tipos, o primário e o secundário. O metabolismo primário são os processos metabólicos que desempenham a função essencial no vegetal, ou seja, são aqueles metabolismos que as plantas não sobrevivem sem, como a fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos. Nesse vídeo, irei focar no metabolismo secundário. O que é o metabolismo secundário? É o metabolismo que origina compostos que não possuem a distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas, ou seja, são algumas substâncias que nem todas as plantas necessitam para sobreviver. Apesar do metabolismo secundário nem sempre ser importante para que as plantas completem seu ciclo de vida, ele desempenha um importante papel na interação das plantas com o meio ambiente, pois ele tem um papel contra a herbivoria, ataque de patógenos, competição entre plantas e atração de organismos benéficos, como polinizadores, dispersores de semente e micro-organismos benéficos, como produtos secundários, também possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados a mudanças de temperatura, conteúdos de água, níveis de luz e exposição ao UV e deficiência de nutrientes minerais. O metabolismo secundário tem três grandes grupos, que são os terpenos, os compostos fenólicos e os compostos alcaloides. Agora eu vou detalhar esses três grupos importantes do metabolismo secundário e dar exemplo de alguns. Os compostos fenólicos estão bastante presentes no nosso dia a dia, pois a maior parte dos odores, sabor e a coloração verde das plantas são gerados por esses compostos. Os compostos fenólicos, além de ser bem atrativos para nós seres humanos, também são atrativos para outros animais, pois a planta atrai muitos insetos e animais também, que ajudam na polinização, na dispersão de sementes, e esses compostos também protegem as plantas, conseguem proteger as plantas contra os raios UV, insetos, fungos, vírus e bactérias. Quimicamente falando, os compostos fenólicos são substâncias que possuem ao menos um anel aromático, no qual pelo menos um hidrogênio é substituído por um agrupamento de hidroxila. E esses compostos são sintetizados a partir de duas rotas metabólicas principais, que é a via do ácido chiquímico e a via do ácido mevalônico. Uma importante enzima presente na via do ácido chiquímico é a fenilalanina amônio-liase, PAL, a qual produz o ácido cirâmico. Uma importante classe dos compostos derivados da PAL é representada pelos flavonoides. Esses são compostos envolvidos principalmente para que ocorra uma sinalização entre plantas e outros organismos do meio ambiente, e também
ele ajuda na proteção contra os raios ultravioletas. Algumas espécies sofrem uma mutação nessa enzima, a qual se dá origem à acumulação de estibenos. O Revastrol e o estibeno é de grande importância, pois acredita-se que eles diminuem o risco de doenças cardíacas. E esses dois compostos podem ser encontrados em uvas ou amendoins. O limão, além de ser um excelente antioxidante, é repleto em vitamina C e também contém muitos flavonoides, que aumenta a imunidade, e a maior parte desses flavonoides está presente na casca do limão, o que muita gente não sabe e acaba jogando fora. Os flavonoides também são de suma importância para uma dieta dos seres humanos bem regrada, pois eles podem ser encontrados em frutas, vegetais e legumes, e trazem muitos benefícios, sendo bem regrado na alimentação humana. Pode-se dizer que as plantas possuem dois tipos básicos de polímeros: os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as proteínas. Porém, ainda existe uma terceira classe de compostos que se assemelham aos polímeros, que são os terpenos. Os terpenos podem ser divididos em alguns pequenos grupos. Os monoterpenos, devido ao seu baixo peso molecular, costumam ser substâncias voláteis e são conhecidos como óleos essenciais. Porém, nem todo óleo essencial é considerado um terpenoide. Eles podem ser classificados também como um composto fenólico. Os monoterpenos podem ser encontrados em flores, como a flor da laranjeira, folhas, como a de eucalipto e louro, em cascas ou caules, como canelas, em madeiras e frutos. A função dos óleos essenciais é tanto atrair quanto expulsar insetos. Ela atrai para si insetos polinizadores, principalmente os de hábitos noturnos, e também expulsam insetos da própria planta, como as pragas. Por esses óleos essenciais serem bastante voláteis, eles estão sendo usados frequentemente e obtendo sucesso em inseticidas naturais, que são usados para repelir pernilongos. Outro grupo dos terpenos são os diterpenos, que normalmente estão associados a resinas de muitas plantas, como as resinas cicatrizantes. A principal função dos diterpenos está na germinação de sementes, alongamento caulinar e expansão de frutos de muitas espécies vegetais. Outra classe é o triterpeno. São substâncias que podem ser encontradas tanto em origem animal quanto em origem vegetal, pois trata-se de esteroides, os quais são componentes dos lipídios de membranas e precursores de hormônios. Os esteroides em mamíferos são a testosterona e a progesterona, e em plantas a brasinoesteroides, e em insetos equidiesteroides. Uma outra classe importante dos triterpenos são as saponinas. Essa é profundamente conhecida pela formação de espuma nas folhas das plantas.
o que ajuda na proteção contra insetos e micro-organismos. O último grupo dos terpenos é composto pelos polisoprenos. Esse é composto, entre eles está um importante componente, que é a borracha. Esse composto é formado de 1.500 a 15.000 unidades de isopreno. A borracha está presente no látex de diversas plantas, sendo a mais importante e conhecida a seringueira. Os alcaloides são compostos orgânicos cíclicos que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio em seu anel. Essa classe de composto do metabolismo secundário é famosa pela presença de substâncias que possuem um acentuado efeito no sistema nervoso, sendo usado principalmente na indústria de venenos ou alucinógenos. Os principais exemplos dessa classe são a cocaína, a nicotina e a cafeína. Os alcaloides têm sido muito úteis para a sociedade, pois existem estudos que comprovam que alguns tipos de alcaloides podem ser usados na cura para alguns tipos de câncer. E também eles são usados com frequência na fabricação de remédios para distúrbios. O alcaloide mais famoso e conhecido é a nicotina. A nicotina ela é formada nas raízes do tabaco, que depois passarão para suas folhas, onde ficam armazenadas. Como nas plantas, a sua principal função é a defesa contra insetos, elas podem ser usadas como inseticidas naturais, como nas famosas conhecidas caudas de fumo, que são empregadas na agricultura. Exemplos de alcaloides derivados da tirosina são a mescalina, a morfina e a codeína. A mescalina é um alcaloide alucinógeno, presente em cactos, e é conhecida popularmente como peiote. Tanto a codeína quanto a morfina podem ser usados também na ação analgésica. Alguns alcaloides não são derivados de aminoácidos, e sim de uma base nitrogenada. E esse é um caso da cafeína. A cafeína é produzida por mais de 60 espécies subtropicais, incluindo o café, o chá, o mate, o guaraná, a cola. Como podemos ver, o metabolismo secundário tem sua principal função proteger as plantas. E há vários tipos de compostos que as plantas tiveram que produzir para que pudessem se defender no meio ambiente a qual elas vivem.